Fala aí, pessoal de casa, aqui quem fala é César e sou criador de pombos, né? Ou seja, Columboff. E quero falar um pouquinho hoje com vocês aqui sobre aqueles narizes. O nariz que o pombo tem, que na realidade o nome técnico, o nome científico para aquilo é carúncula, tá? A respeito da carúncula, tem muito que se falar, muitas perguntas. Eu tenho certeza aqui que muitos de vocês vão ter alguma dúvida aí, tá? E a gente não é cientista, né, nem veterinário para poder estar trazendo uma explicação muito clara, né? Então a gente vai falar assim o que a gente entende assim dentro do aspecto aí do columbófilo, tá? Columbófilo não é veterinário. É bom a gente diferenciar um pouquinho aí, né? Colocar as coisas nos devidos locais. A questão dos pombos correios, vocês já ouviram falar de Charles Darwin, né? Charles Darwin foi o criador aí da teoria da evolução, né? E que fala sobre a evolução das espécies. E para quem não sabe, Charles Darwin ele não só era um admirador, né, dos pombos correios, mas ele era também um criador de pombos correios. A columbofilia foi um grande gatilho para ele poder estar estudando outras espécies, né? Tá estudando a teoria da evolução. Porque ele viu que os columbófilos, eles sempre estavam trabalhando com raças uma melhor que a outra. E sempre, para quem trabalha com columbofilia sabe, todo ano aparece aí um criador que destaca-se, ou uma raça que se destaca em meio a outra, né? Uma qualidade na realidade, que se destaca em meio a outra. E ele foi estudando isso aí. E ele foi vendo que havia uma seleção natural, porque os pombos eles eram enviados a um local, né, da solta, e aqueles mais aptos, eles o que chegavam primeiro e, né, e obviamente eram que iriam reproduzir, né? Os columbófilos iriam usar esses como reprodutores. E muitos ficavam pelo caminho. Então, ou seja, aquelas qualidades inferiores, elas iam sendo eliminadas naturalmente, né? Eles não conseguiam chegar aí ao ponto de destino. E Charles Darwin começou a estudar aquilo, né? E ele fez muitas amizades, né, no mundo columbófilo. Ele frequentava reuniões de clubes, né? Não sabemos se ele fazia parte de algum clube, mas ele frequentava essas reuniões dos clubes, né? Provavelmente, talvez ele era afiliado a algum clube. E ele, na teoria dele, nos estudos dele, ele classificou os pombos, por exemplo, com 4 classes, né? E uma das classes que ele classificou, que não é a classe que está os pombos correios, né? Mas ele classificou como da classe carúncula, né? Que é a classe daqueles pombos que tinham uma carúncula muito grande. Então ele classificou como carúncula. Embora o pombo correio, vários deles tinham uma carúncula grande, ela não entrou nessa classe, né? Porque existem outros pombos que possuem naturalmente, todos eles, né, vamos dizer, dessa classe, dessa raça, existe com carúncula maior, né? Tem gente que chama de pombo dragão, uns pombos com carúncula muito grande aí, que eles não são correios na realidade, né? A questão agora dos pombos, nos pombos, entra muito aquela questão. Os pombos com carúncula grande, ele é melhor? Ele é um pombo que tem que ter mais cuidados? O que tem de vantagem na carúncula grande e na desvantagem, né? Porque nós vemos que no mesmo pombal você vai ver pombos voarem bem, alguns com carúnculas grandes, outros com carúncula menor. E eu já vou ser aqui muito claro, né? Não tem assim uma regra com respeito a isso, tá? Existem pombos bons com carúnculas grandes, e existem pombos bons com carúnculas menores, né? Geralmente as carúnculas menores a gente encontra mais em fêmeas, né? As fêmeas, a maioria das fêmeas geralmente tem carúncula menor por natureza em si. Mas não quer dizer que tem aí qualidade de fêmeas com carúnculas grandes ou alguma que desenvolve, né? Porque a carúncula, tanto essa carúncula grande, alguns pombos, eles desenvolvem muito cedo essa carúncula, né? Esse crescimento exagerado, vamos dizer assim, desse nariz dos pombos ali. Dessa cartilagem, na verdade, né? Então alguns pombos se desenvolvem muito cedo, né? Com poucos meses você já vai ver que o pombo ele vai ter uma carúncula grande. Já outros não, outros possuem, pela velhice, ele vai crescendo a carúncula e tudo.
né? Alguns nunca, no decorrer de sua vida, nunca terão uma carúncula grande, né? A qualidade do pombo é aquela. Então, realmente é um mistério muito grande a questão da carúncula neles, né? Ninguém sabe se é o certo, né, essa questão. Se é uma questão evolutiva, por exemplo, que se as fêmeas elas admiram mais, né, um pombo com carúncula grande do que com a carúncula menor, né? É uma coisa aí que pode acontecer, pode ser sim, né? Eu não tenho como bater o martelo, porque quando eu coloco ali uma fêmea com um pombo com a carúncula grande e outro com a carúncula pequena, o pombo que faz mais enfeite para a fêmea, o mais afoito, geralmente é o que vai reproduzir, né? Então, muitas vezes em si não quer dizer que isso tem a ver muito com a carúncula. Eu não tenho como afirmar isso aqui, tá, gente? Né? É igual o rabo do pavão, né? Ah, é uma questão de a fêmea gosta mais e tal, né? Mas isso é mais fácil de ver. Mas o carúncula do pombo não tem como a gente saber certinho isso aí não, né? Se as fêmeas curtem mais pombos com carúncula grande. Você pode falar aí no comentário. Se você tem experiência nessa área, você pode estar falando aí nos comentários aí. Com respeito aos cuidados que o pombo deve ter. Pombos com carúnculas maiores tem sim que observar mais do que os outros pombos, né? Por quê? Por exemplo, na parte de alimentação. Geralmente eles, por ter uma carúncula muito grande, muitas vezes atrapalha na alimentação. Não no beber água, porque beber água, colocou o bico, né, dentro da água, já vai, ele suga, né? Não é igual galinha que bebe gravidade, né? Ele pega a água e engole. O pombo não, o pombo ele consegue sugar a água, né? Então ele coloca a cabeça e ele suga a água com pressão. Então não tem essa sobre o beber a água, não tem nada a ver não. Colocou o bico, ele vai beber. É mais na questão de se alimentar. O pombo com carúncula grande, ele tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se você colocar um coxo, tá? Com não muita comida, por exemplo, você pode ter certeza, pombo com carúncula menor, se você trabalha por tempo, na questão de tempo, por exemplo, eu deixo 5 minutos o coxo e tiro. Obviamente, pombos com carúncula maiores, eles não vão conseguir se alimentar igual aos pombos com carúncula menor. Eles têm mais dificuldade, principalmente quando o coxo está mais vazio e quando as sementes são menores, tá? Às vezes não é milho, né? Então você pode ver que tem pombo, eu já presenciei isso aí, eu vejo todo dia. Tem dia que cai um milho no chão, por exemplo, tem pombo com carúncula grande que ele belisca 5, 6 vezes para tentar colocar aquele grão no bico, né? O que não acontece com os outros pombos. Então, realmente, sim, tem que ter certas cautelas com pombos com carúnculas maiores, sim. Quando o criador é mais novo, eu principalmente, quando comecei na columbofilia, eu sempre dava preferência por pombos com carúnculas grandes, não é? Então eu ia e a gente era muito enganado, né? A gente que quando está começando a columbofilia, e muitas vezes a gente olhava aqueles pombos com carúncula grande, a gente chamava que pombão, que pombo lindo, que pombo maravilhoso. E geralmente eram pombos muito velhos, né? Então eu cruzava aqueles pombos e só saía pombo com carúncula pequena. Aí eu ficava macho, falava, poxa, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu não sei criar pombo e tal. Mas é que as pessoas geralmente enganavam a gente, né? Geralmente os filhotes, depois de 3, 4 anos, eles iriam começar a ter uma carúncula grande, sim. Mas as pessoas enganavam a gente, vendiam pombos velhos com carúnculas muito grandes, né? E a gente ficava doido, achando que era pombão, né? Então não se deixe enganar. Tamanho de carúncula não quer dizer que o pombo, necessariamente os filhotes vão ter tudo carúncula grande, tá, gente? Então se você quer ter um pombo de carúncula grande mesmo, olha o ano da anilha, tá? Se for um pombo de 1 ano de idade com carúncula grande, é porque realmente a qualidade dele geralmente é de carúncula maior, sim. Tem gente que fala também que aquilo pode atrapalhar na respiração. Nunca vi isso, tá, gente? Eu nunca vi isso, tá? Essa questão aí. Opa, chegou o Pequetinho aqui, ó. Fala oi pro pessoal de casa, fala. Oi. Esse é o Oliver. Coitou agora, bebê, né? É o Oliver e o Caleb. Ô, gente, é o seguinte, eu tava falando com respeito da respiração. Também, tá? Nunca percebi esse tipo de problema, que a carúncula... Opa, tem um carro. Nunca percebi que a carúncula atrapalha na respiração, nunca. Porque eu tive bando de todo jeito. Bando que tava voando muito pouco, bando que voou muito. E o último bando que eu tive tinha pombo com carúncula grande, tá? Voava sem problema nenhum. Às vezes quando abria o bico, por causa de que cansou alguma coisa,
Todos os outros pombos também com carúncula pequena estavam com o bico aberto. Isso não tem, nunca percebi que a carúncula atrapalha nessa questão na respiração dos pombos. Nunca tive esse tipo de problema, tá, gente? Agora, uma coisa que deve você estar sempre estando sempre olhando é realmente na cor da carúncula. Eu ia falar que a cor da carúncula, o pombo que tem a carúncula grande, né? Mas na realidade é todos os pombos, você tem que sempre estar olhando a cor da carúncula. A carúncula sempre tem que estar branquinha, bem calcificadinha, tá? E sempre branquinha. Esse é um pombo sadio, um pombo que tem uma carúncula bem clarinha, tá? É lógico que não é regra, porque tem pombos que não tem como você olhar isso, porque a qualidade do pombo, o pombo às vezes não tem a carúncula branca, tá? Tem uns pombos com carúncula mais avermelhada, mais para um tom vermelho, tá? Mas então você tem que também estar ciente com essa maldadezinha aí para você saber se o pombo realmente tem a carúncula branquinha ou não. Agora, geralmente, a maioria são carúnculas branquinhas, então quando ela fica de cor rosada, você pode ter certeza que pode ter algum problema, tá? O pombo pode estar com algum problema. Pombos velhos tende às vezes a carúncula ficar um pouco mais vermelha, porque ela vai crescendo tanto que às vezes ela vai dando alguns pontinhos e na pontinha é branco, mas aí a parte de trás costuma ficar avermelhada, entendeu? Porque ela está crescendo muito. Isso aí também costuma acontecer, tá? Mas vocês sempre fiquem de olho, porque a carúncula ela indica bastante coisa, hein? Bastante problema no pombo é indicado através da carúncula. E é isso, né? Não tem muito segredo. Qualquer dúvida, se tiver no alcance da gente, né? Ou você também tem algum acréscimo a falar aqui, talvez você queira falar um pouco mais, ou alguma coisa que eu deixei de falar, alguma curiosidade, né? Pode estar postando nos comentários aí. Dependendo da curiosidade, a gente faz até um outro vídeo, tá bom, gente? Mas é isso aí. Curtem o nosso canal, se inscrevam, tá? E ó, bora pra frente com esses pombos aí.